Fala pessoal, como é que vocês estão? Muito bom, muito bom. Vamos lá. A ideia hoje aqui nesse podcast nosso é a gente abordar um tema que é muito crítico para quem é dono de empresa, dona de empresa, que é o conflito familiar numa sucessão, tá? Então, quando os filhos entram para atuar juntamente com a família e tudo mais. Eu sou o Fernando Aguiar, tô aqui com o Marcos, Nadilson, tudo bem com vocês? Bom, fala pessoal, tudo Bom, bem? gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Fernando, que tema interessante que você traz para a empresa de pequeno e médio porte, né, cara? Eu acho que a maior parte dessas empresas tem a presença da família no contexto ali do dia a dia da empresa, né? A esposa, os filhos, primos, né, dentro da empresa. Porque dentro dos que eu me lembro das empresas que eu tenho contato, um familiar cria a empresa e começa a trazer a família para ajudá-los, para desenvolver também, porque também é uma solução mais até barata de início, né? Para ter a De família. confiança, né, E cara? de confiança. Isso. Mas existe um cenário ali de brigas também, né, cara? De conflitos Tem. na sucessão, conflitos. Às vezes nem é sucessão, mas ali no dia a Pra ganhar dia. espaço, confiança, né? Sim, verdade. Isso. Como você vê o cenário atual, assim, de brigas e que a gente consegue mapear da família, cara? Tá, então vamos lá. A gente atua em consultoria há 20 anos, tá? Vou falar que os últimos 8 anos estamos mais fortes em empresas de pequeno e médio porte. Se a gente for pensar em empresas de pequeno e médio porte, é grande grupo de empresários do Brasil, empresas que têm 10 anos, 5 anos, 15 anos, 40 anos, são empresas familiares. Tá? São poucas empresas nesse grupo que têm aporte de capital de fora ou que têm acionistas externos. Tá? São empresas familiares. Então, nesse contexto, se a gente for pensar, o contexto é, igual você falou, alguém fundou essa empresa lá atrás. Muita dessa pessoa que fundou a empresa não tinha ou não tem ainda, tá? Um conhecimento teórico, acadêmico profundo. Foi lá ter um conhecimento muito empírico ali de fazer, de executar, comercial, entendeu? De fazer acontecer mesmo. Sim. E essa empresa foi crescendo. De como ele entendeu o que tinha que fazer. E ele chegou até o momento de hoje com isso. E esse empresário conseguiu proporcionar para os filhos, de repente, uma outra educação. Sim. Tá? Então, para os filhos ou para os sobrinhos, muitas vezes, olha, você vai fazer faculdade A, faculdade B, você vai estudar. E esse filho, depois, quando está com 20 e poucos anos, se formou na faculdade, ingressa para atuar na empresa. Tá? Só que aí você vê claramente que há um conflito muito grande de entendimentos de como fazer as coisas e de conflitos. Entendeu? Então você vê que o filho que está entrando para esse contexto, ele quer implementar na empresa aquelas boas práticas que ele aprendeu na faculdade. Sim. Só que há um conflito, acho que muito mais, não de qual modelo, mas de quem está certo e quem está errado. Entendeu? Putz, quem está certo? Eu estou certo, você está errado. E esse conflito acaba prejudicando muito relações familiares. Entendeu? Sim. Então, o que a gente já teve em muitas empresas nos últimos tempos aí foi literalmente isso. Então, eram empresas que estavam com conflitos, onde ou pai com filho, ou filha, enfim, tá? Ou quando tá na segunda geração, irmãos entre si, cara. Caraca. Que começava, sei lá, o pai saiu da operação, os irmãos atuaram, ou assumiram a liderança do negócio e começaram a ter um conflito muito grande entre si. Sim. Entendeu? Então, e aí você vê claramente que o conflito é muito mais quem tá certo, quem tá errado, tem muito ego envolvido nisso. Caraca, você tá falando, tá vindo um monte de amigos, exemplos que, cara, que vai validando realmente. O filho, quando vai pro mercado de estudar, validar outras empresas e entende que aquele negócio que o pai desenvolveu tem um potencial gigantesco. Só que daí, tipo, que vem duas coisas, tá, Marquinhos? O filho vem com um modelo de faculdade, que ele fez uma faculdade boa, com um modelo e fala assim, não, a empresa do meu pai tem um potencial gigante. Sim. Só que, simultaneamente, ele julga que o modelo que o pai dele faz é um modelo arcaico, é um modelo não sei o quê, que não dá resultado. Então, o problema talvez esteja no julgamento, né? De ambos os Dos partes. dois lados, porque de um lado fala o seguinte, olha, eu tenho feito assim,
desde o começo a 10, 20, Isso. você colocou o exemplo aí 10, 20, 40, né? Mas não entende que poderia ser até muito melhor e muito mais fácil, e muito mais simples ou qualquer coisa que o valha. E quem chega com esse conhecimento acadêmico, o filho, a filha, sei lá, fala o seguinte, cara, pode até julgar e dizer, não, desse jeito que você está fazendo está errado, mas como está errado, você chegou no patamar que chegou, você está fazendo... Então, a observação seria não de dividir e nem de diminuir, mas de se somar, né? De se somar o que foi feito até agora, porque tem um monte de coisa boa e não vai se perder, e o que traz aqui do campo acadêmico, qualquer coisa assim, para melhorar o estado de coisas que ali se encontram. Mas acho que o grande desafio, Nadilson, é exatamente esse. É o como juntar essas duas coisas, tá? Exato. Porque no dia a dia, algumas empresas, não são todas, tá? O conflito fica tão aguerrido, vamos pensar, que entra no ego e não tem diálogo mais. E chega a afetar até na relação familiar. Sim. O almoço Com de domingo certeza. já é um Sim. caos, né, Não, cara? com certeza. Porque junta tudo, mistura tudo, né? Porque as pessoas não são compartimentadas, né? Não Não. existe o senhor João da empresa e o senhor João do almoço de domingo. Não tem, é uma coisa né? só. Da macarronada, do churrasco e tal. Isso você não se... E aí você até trouxe um aspecto humano que é a questão do ego também, né? Na questão aí dos irmãos. Às vezes até com pai e filho. Isso, pai e filho né? mesmo. Tem um monte Muitas de empresas que a gente exemplo. participou foi pai e filho. Cara. E o que a gente escuta, vê às vezes, né? Eu via mais de comentário de amigos, né? De eventualmente pedir ajuda externa. Sim, cara. Ajuda externa para falar, meu, como é que eu equilibro essas coisas aqui? Porque eu tô num conflito. Não, Mas é diferenciado a pessoa que pede ajuda externa, né? então, é isso que eu te falar. A gente participou de alguns casos disso daí nesses últimos 8 anos, pensando em pequenas e médias, tá? Os projetos não foram abertos, isso que é interessante, com foco em resolver ou equacionar essa dicotomia, tá? O foco sempre foi, olha, estamos com um problema em vendas. Daí quando você começa a entender, fala, putz, o problema é muito mais embaixo. É porque aí no diagnóstico, tem uma fase de diagnóstico, eu imagino. É isso. Né? Ou fala assim, ó, precisamos implementar um planejamento estratégico. Isso. Ótimo, mas você não consegue fazer um planejamento estratégico se tem esse problema tão grande aqui dentro. E aí a gente começava a atuar mais como intermediador ali, Sim. entendeu? E aí, como você falou, né? O pai chegou até ali de alguma forma e às vezes pela idade, às vezes pela visão de mercado, entendeu que era até ali que a empresa chegaria, né? E agora o filho entende que, pô, não, tem formas de avançar, mas o pai às vezes não está disposto de assumir o risco, né, cara? Tem, cara, tem tudo isso daí. Existem casos, Fernando, é uma pergunta, no diagnóstico ou na fase de solução, entender que eventualmente a coisa é tão forte, porque às vezes é muito forte, Sim. né? É muito, muito profundo. De se chegar numa recomendação, né? De dizer o seguinte, olha, é melhor que a família fique no conselho, qualquer coisa que vale, e profissionalize, traga aqui gente executiva. Quando está num porte maior de faturamento. Maior, né? No maior. Tá? Então, quando a gente tem empresas, sei lá, que estão faturando anualmente, vou falar 15 milhões por ano, entendeu? Por quê? Porque daí você já tem um caixa e você consegue contratar profissionais, executivos de ponta, bons ali, para profissionalizar. Sim. Entendeu? Quando é um faturamento muito abaixo disso, eu acho difícil, tá? Por quê? Porque vai ficar muito cara e vai onerar muito a folha pensando Não, em com proporcional. certeza. Tá? Então fala, puta, a empresa fatura 10 milhões por ano e já tem. Só que ainda assim, há um ponto de um cuidado muito grande. Ele levou essa empresa até aqui. Tá? Ele tem uma cultura que ele implementou ou não ali. Tá? Então, como vai ser essa transição dele sair dali e ir para um conselho e profissionalizar, tá? Então, tem esse ponto aí. Sim. Mas, pegando o seu gancho ainda, o que eu acho que é um ponto crítico aqui, tá? Se a gente for pensar em empresas grandes, vamos pensar em um empresário que já está faturando seus 10 milhões, 8 milhões por ano, e ele quer contratar um executivo, tá? Por quê? Porque o executivo, na minha cabeça, é similar a ele contratar o filho dele. Sim. Tá? É similar a ele contratar um sobrinho dele. Ele vai contratar um executivo. Quando você vai contratar um executivo para sua empresa, a gente que suporta alguns processos de RS, recrutamento e seleção também, o currículo
é importante? Onde você estudou, qual formação acadêmica que você tem. Mas quais são os resultados que você chegou para falar que você vai ser um head de comercial? O que você já conseguiu de resultado? Você vai ser um líder de, sei lá, finanças? Ótimo. Não é porque você fez faculdade que você vai ser líder de finanças, cara. Verdade. Entendeu? Então, na minha cabeça, nós temos que tratar o filho, ele tem que trazer conhecimento, tem que trazer isso daí, mas o caminho dele deveria ser similar ao de um executivo de mercado. Entendeu? E aí vem um outro ponto que eu enxergo muito, que é o como fazer isso daí no meio corporativo, desses conflitos todos, tá? Então, vou voltar um passo atrás. Quando a gente olha muito, os conflitos estão relacionados muito mais com quem está certo e errado, tá? Então, vou fazer uma analogia aqui simples. Imagina que a gente... Mas quem tem razão do que qualquer outra coisa. Do que qualquer outra coisa, tá? Então, vamos lá. E a discussão fica muito mais no como. Sim. E não no destino. Certo. Tá? Então, vamos lá. Tanto o pai quanto o filho quer que a empresa cresça. Verdade. O objetivo é o mesmo. O objetivo é o mesmo no final, cara. Entendeu? Então, a divergência não é falar assim, putz, eu não quero crescer. Não. A divergência é o como eu vou crescer. Entendeu? Sim. Então, quando a gente começa a falar, fala assim, cara, esquece um pouco o como. Nós temos pontos em comuns que é o objetivo final. Sim. Então, olha, quais são os objetivos finais que nós conseguimos gerar uma unicidade aqui? Ótimo. A gente quer crescer nos próximos 3 meses 10%, 15%? Ótimo. Esse é o objetivo final. Eu quero melhorar meu lucro líquido em tantos por cento. Eu quero reduzir meu custo operacional em tanto. Eu quero reduzir meu problema de qualidade em tanto. Sim. Eu quero melhorar a conversão em clientes em tanto. São objetivos. Eu quero reduzir meu custo, né, meu custo logístico, eu quero reduzir em tanto. Cara, são objetivos que é mais fácil chegar na unicidade. Tá? Então, esse é um primeiro passo que a gente sempre faz contra esse problema. Olha, quais são os objetivos que a gente consegue atingir e unificar isso daqui. Sim. O segundo passo que a gente entendeu que é importante é falar assim, olha, o filho quando está chegando, e ele não se mostrou, não provou que tem resultados ainda, tá? Ele, até pelo ímpeto dele de querer transformar a empresa, ele quer atuar logo de cara no que é o core da empresa, tá? Sim. Ele quer atuar em vendas, ele quer atuar no financeiro, sabe assim? Ele quer atuar onde? Aonde vai dar o resultado para mudar a empresa gigantescamente. Eu vejo também que o filho, ele tenta, talvez pelo olhar do pai, se o pai tem um olhar muito pro comercial, o filho tende a desenvolver o comercial, Isso. porque no dia a dia, o pai em casa falava assim, comercial é o que faz a empresa vender. isso. Sabe o que eu vi? Eu vi vários exemplos, até menores do que esse valor que a gente está falando aí, né? Para não dar a conotação de uma empresa muito grande. Eu vi, se eu assisti uma discussão, porque são amigos, né? Pais e filhos. O filho, a primeira coisa que ele trouxe para a mesa para discutir, vou sofisticar a conversa, não foi bem assim, foi a revisão de portfólio. A empresa do pai estava fazendo isso aqui. Aí o filho chegou lá e falou assim, não, pô, isso aqui não vamos fazer. Não é o caminho, vamos mudar aqui. Vamos fazer isso aqui. É isso. Entendeu? Sabe? Essa... Até mais profundo, né? Do que... Porque fala assim, ó, para de vender esse copo aqui. Exato. Imagina uma empresa, nessa linha que você tá falando, o dono da empresa tá há 20 anos vendendo esse tipo de copo. Sim. Daí o filho fala, ô papai, vamos parar de vender isso aqui. Só que o faturamento dele até agora foi por aqui, cara. Exato. Ele manteve a família dele, as viagens, tudo com isso aqui, cara. Exato. Daí fala, pai, a gente vai vender copo descartável pra festa. É outro negócio. Exato. Entendeu? Total. Então, esse acho que é o ponto. Então, fala assim, olha, o filho quando quer entrar, seja um exemplo do Marquinhos, fala, puta, ele vê o pai falando muito em comercial a vida inteira, entende que lá é importante, fala, cara, eu quero mudar o comercial. O que eu já participei de discussão, olha, eu quero mudar comissionamento de representante. Exato. Eu quero internalizar vendas. Ou o inverso. Olha, a vendas é interna. Sim. Eu quero mudar. Só que imagina a cabeça do pai. Eu falei, eu construí esse modelo que eu tenho até hoje com isso aqui, cara. Sei lá. Quem é Aí começa, o né? Fernando, o João, a Maria, para querer hoje, porque saiu da faculdade, porque tem esse conhecimento teórico, mudar o meu modelo? Sim, aí começa, né? Aí começam as brigas. Então, o que a gente sempre fala é assim, olha, escolha uma área para você atuar, porque você tem que mostrar resultado, cara. Sim. Você vai ter que conquistar a confiança do dono da empresa com resultados.
Tá? É assim que a gente fazia no meio corporativo, certo? Sim. Então, pegue uma área que não seja o core do seu pai. Assim, nem sei se fugir muito do tema, acho que não, mas na cultura japonesa tem muito exemplo de empresa pequena que o pai traz o filho, mas põe o filho para numa atividade operacional. É Vai isso. começar lá na operação, Uhum. seja na operação da fabricação. Às vezes, se fosse, nossa, o filho do Sr. Isaac tá ali montando peça. Ou tá lá botando caixa em cima do caminhão. Uhum. Ou, sei lá, né? Ainda ele, para entender todo o negócio, valorizar aquilo E até para sugerir alguma coisa e de poder mudança. sugerir. Porque como é que o cara vai chegar e sugerir algo, né? E que pode impactar diretamente no resultado. Exato. Isso tem muito na cultura oriental. Mas essa estratégia que você trouxe de pequenos resultados para ir validando é excelente para ir criando maturidade, né? É isso. Mas às vezes o filho não quer, né? Ele fala, pô, mas eu já poderia resolver. Mas se ele pensar estrategicamente que ali é uma corrida uma maratona, não é uma corrida de sprint, ele vai entendendo ali. E até porque, tipo, sei lá, de verdade, tá? Tem uma diferença muito grande da teoria para a prática. Sim. Ah, verdade. Gigante. É. Pessoal, eu sempre fazia faculdade. O Fernando foi meu professor da faculdade. Eu olhava para a faculdade, olhava para a empresa que eu trabalhava durante a faculdade e eu falava assim, gente, não é possível, esse cara tá contando uma mentira. Isso daqui, quando que eu vou, sei lá, fazer um planejamento com todas essas etapas? Não é irreal. Quando que eu vou tocar operação logística olhando para todos esses cenários? Não dá. Ele não tem noção. O professor que está ali na acadêmico não tem noção do dia a dia, não é possível. Eu pensava quando eu era aluno. E a gente vai pro mercado e vê que aquela teoria ela é excelente, ela é importante para você saber que ela existe, mas a interpretação da teoria na prática, o que faz sentido, o que não faz sentido, qual é a complexidade que eu quero ter, qual é o nível de controle que eu quero ter, é importante para saber se vale a pena, né, aplicar ou não. Mas só abrindo um parênteses, eu acho legal esse tema porque eu vejo que as universidades hoje, as escolas, ao contrário do passado, elas se aproximaram muito do dia a dia. Antigamente tinha um gap enorme entre a academia e a vida lá no dia a dia. Hoje você vê um movimento também das escolas de se aproximarem, fazer laboratório junto com as empresas, tem uma troca. Eu acho que tem, né, Dilson? Vamos lá. Eu acho que tem um movimento para isso, mas na minha visão o gap é gigante ainda, tá? Não, sim. É eu muito, concordo, muito grande. É gigante. Se a gente falar de gigante. um marketing, por exemplo, faculdade de marketing, cara, você vai estar aprendendo o que era válido em 2015. Mas no 2024. passado, há 10 anos, eu nunca tinha ouvido falar de laboratório de supply chain, por exemplo, falando da minha área. Então, mas se a gente for Hoje pensar- você vê na universidade. Mas você vê, vamos pensar, a gente está falando de uma faculdade específica que a gente conhece. Sim. Esse laboratório de supply chain é para um programa de mestrado para um grupo seleto Sim, lá. verdade, é seleto. Isso você tem toda a razão. Entendeu? Você tem toda a Então razão. não é para a grande massa que está fazendo faculdade de Não é a engenharia, não grande sei o quê. massa. A grande massa não. Não vai participar. O meio ainda continua sendo o tal do estágio. É isso. Você vai na faculdade de administração, nenhuma tem laboratório. Isso. Eu duvido uma faculdade de administração que tenha laboratório. Você vê. Realmente não. Faculdade não. E nessa linha, então, vamos lá. O que eu acredito muito que a gente fez em alguns projetos, tá? Qual que é o gap que o filho entende da empresa? Geralmente é controle, entendeu? Modelos de governança, métricas, analytics, enfim, tem vários pilares ali. Ótimo, implementa isso numa área que não é o core do seu pai. Sim. Então, geralmente eu falo muito, é uma fábrica, pega a logística para você. Logística geralmente fica lá no cantinho, só que de logística tem um custo ali de 10% do faturamento bruto, 12% do faturamento bruto. Melhora isso. Isso. Dá um ganho ali de 10% disso daí, você vai dar um resultado de 1% no lucro líquido do seu pai, cara. Sim. Caraca. Entendeu? É rápido para ele pegar. Pega uma parte de compras. Compras é hiper representativo para uma fábrica ou para um varejo. Entendeu? Ah, mas compras é do meu... Tá bom, pega uma parte pequena. Faz Escolhe uma categoria. categoria D. É. Curva C lá, entendeu? Que não é o core.
Pense em como renegociar diferente, implementa tópicos diferentes ali. Ótimo, para essa categoria eu consegui ter resultado. Ótimo, mostrei resultado. Posso pegar uma outra categoria? RH, por exemplo, talvez. RH, cara. RH, se a gente for pensar, é hiper negligenciado. Totalmente. Entendeu? Só que RH consegue mexer com liderança, com cultura, com recrutamento e seleção, que é a pessoa que vai estar lá dentro. Entendeu? Então, se você conseguir mostrar resultados, e aí o resultado, e esse é um tópico importante para entender o que é resultado para empresa de pequena e média, tá? Porque eu tive essa conversa lá atrás, a primeira vez, numa empresa, e aí o filho, o resultado que ele queria é, putz, ele pintou a empresa, ele mudou a comunicação visual, mas isso não traz resultado na última linha do DRE pro pai, cara. Sim. Entendeu? Sim. Então, é falar assim, olha, qual resultado você vai trazer para o negócio? RH, eu vou melhorar a retenção, eu vou melhorar recrutamento e seleção, eu vou melhorar reconhecimento, eu vou melhorar clima, porque o clima, se eu melhorar o clima, eu melhoro o faturamento. Eu vou ter que ter alguma coisa que eu vou mudar a empresa, entendeu? De uma forma pequena. Sim. Porque se você pensar, né, normalmente na cabeça, não é só de empresário, mas vendas, fábrica, produção e desenvolvimento de produto. São essas três coisas que estão na cabeça. É isso. Né? Eventualmente finanças, porque, né? Porque mexe em tudo ali. Porque daí é saber o resultado e tal. Mas outras áreas como informática, IT, qualidade, RH, logística, né? Essas áreas têm um potencial muito grande. Compras, como você citou. Pô, chega lá, investe um pouquinho do seu tempo. Investe seu tempo ou aquilo que você aprendeu, que você acha, e mostra o resultado, né? E fala assim, ó, tá vendo ali, ó? O resultado desse mês aconteceu porque teve uma renegociação de um contrato tal. Pô, vamos pensar em compras, né, Nilson? Pô, aí é braçada. É pra nadar. Entendeu? Aí é mato alto. É mato alto. Mato alto. Entendeu? Então, tipo, na minha cabeça eu sempre falo assim, ó, se tiver compras e logística, ou... Por quê? Porque é fácil de mostrar resultado. RH também é. RH, entendeu? É fácil de mostrar resultado e o resultado impacta diretamente na última linha do resultado, do DRE. Sim. Entendeu? Exato. Isso aí acho que é um caminho muito interessante, né? E aí acho que o grande ponto no final, você consegue ter um filho conquistando o espaço dele, sendo reconhecido, mas não simplesmente porque ele é um herdeiro, Sim. mas porque ele tem competências ali para fazer isso. Certo? E você acaba melhorando o relacionamento interfamiliar, entendeu? Você começa a voltar a ter um almoço de domingo, né? É isso aí, cara. Imagina os embates que não devem acontecer, né? Entre as isso. famílias, Ou entre irmãos, muitas vezes, tá? Que a gente já pegou algumas vezes também. Às vezes a empresa, o fundador, tá na terceira geração, sei lá. O fundador foi o avô, hipoteticamente. E tá na terceira geração. Aí já até expande, né? Não é só entre irmãos. Não. Tem até outros elementos. A gente pegou um caso só. Que fundadores eram 2 irmãos. Tá? E estavam na segunda geração. Tá. Então tinham 4 agora. Então eram 2 irmãos de um lado, 2 irmãos de outro. Então você vê claramente que a empresa tinha 2 empresas com 2 culturas diferentes. Exato. Entendeu? Por quê? Porque 2 irmãos estão fechados aqui com esse grupo, 2 irmãos estão fechados com esse grupo, e eles se faziam embates internos ali para garantir quem tinha mais espaço, quem conseguia mais. Não vai funcionar. Não vai funcionar, né? Não vai, entendeu? Então, tem que conversar muito, desenhar esse modelo. Daí depois você vai aprofundando o processo, matriz RACE, enfim, tem muita coisa de governança aqui. Mas o caminho seria isso aqui que a gente acabou de falar aqui nesse bate-papo. Legal, bacana, muito bom. O tema é sensacional, hein? É isso. Muito bom, cara. E você que está nos ouvindo aí, seja você o dono da empresa, seja você o filho, coloque aqui embaixo como funciona, como está o relacionamento seu, de vocês, na empresa, na família, se essa conversa te ajudou, te trouxe alguma coisa, alguma clareza para como atuar no dia a dia. Beleza? Espetacular. Abraço, pessoal. Tchau, pessoal. Valeu, pessoal.